É o seguinte, a gente muda completamente de assunto, vamos falar sobre saúde, porque ontem foi lembrado como o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Por isso, o Ver Mais quer destacar agora a importância de ser um doador. Indicado para o tratamento de doenças do sangue, como leucemia e linfomas, o transplante de medula óssea ainda causa estranheza, tanto para quem precisa receber o tratamento, como para as pessoas que podem doar. Mesmo com o aumento do número de doadores, que no Brasil já chegam a quase 4 milhões, ainda há necessidade de mais doações. Mas como podemos nos tornar um doador de medula óssea? Já que em muitos casos o transplante é a principal forma de recuperação do paciente. Quem vai explicar todos os detalhes para a gente já está ao nosso lado, o oncopediatra, doutor Gilberto Pascoaloto, que é um prazer recebê-lo no programa. Doutor, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vamos esclarecer primeiramente, doutor, o que é a medula óssea? Então, existe muita confusão entre o que é a medula óssea. Na verdade, nós temos duas medulas. A medula óssea, que é um órgão responsável pela produção de sangue e de componentes do sangue. Esse órgão ele fica dentro dos ossos, geralmente dos ossos longos. E temos a medula espinhal, que é o canal medular, que é o que proporciona os movimentos do corpo. Quando a gente fala medula óssea, a gente está falando deste órgão responsável pela produção de sangue e de componentes do sangue. Entendi. Então, quando eu vou ser doadora de medula óssea, como é que é essa questão de doar? Doar medula óssea a gente pode doar de duas formas. A primeira forma seria a forma através de punção na própria medula óssea, que fica localizada dentro do osso. E a segunda forma seria através de um medicamento que estimularia a medula óssea a produzir bastante. E aí doaria através da coleta do sangue periférico. Acredito que o sangue as pessoas preferem mais? Sim, é um método que é preferido, que causa menos medo. Né? Certo. Então, essa questão, como a gente pode se tornar, quem pode ser doador de medula óssea? Como é que funciona assim para a gente ser hoje um doador no Brasil? Existem duas formas. A primeira forma é quando há uma indicação médica, que quando o paciente precisa de um doador para um transplante de medula. Aquele paciente ele é um possível receptor de uma medula óssea. Inicialmente, então, é tentado com a família. Certo. Porque a gente sabe que tem a chance do irmão ser compatível de 25%. Tá. Então se chama a família, primeiramente os irmãos, depois os pais, os parentes de primeiro grau. Essas pessoas são convocadas a serem doadoras. Tá. Aí nesse caso, até mesmo crianças são convocadas. Nossa. É retirada uma amostra de sangue, onde se faz a comparação da tipagem HLA, do código genético da medula do possível receptor, com a medula desse possível doador. Tá. Esta é uma condição. A condição que estamos comentando hoje é a condição de um doador voluntário de medula óssea. Certo. O doador do voluntário de medula óssea ele precisa ser uma pessoa maior de idade, então entre 18 e 55 anos, e ele deve se cadastrar em algum hemocentro como sendo uma pessoa candidata à doação. Não é uma doação específica para algum paciente que essa pessoa conheceu, que está precisando, que ouviu falar que está buscando uma medula. Ela entra para um banco, que é um banco mundial, o registro é brasileiro, mas esse registro ele é fornecido para o mundo todo, onde fica esse código genético registrado e depois vai ser comparado com algum receptor, possível receptor, tá, de qualquer lugar do mundo. Havendo essa compatibilidade, essa pessoa vai ser chamada novamente no local para uma segunda coleta de exames, para uma tipagem estendida, como a gente chama, e essa medula pode ser mandada para qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa que está doando, ela nem sabe para quem que ela está fazendo esse bem. Não sabe. Né? Então, ali, a questão do irmão, o doutor colocou que tem 25% de dar certo, exato, né? E quando não tem esse grau parentesco, qual que é esse índice? A chance de encontrar um doador varia de acordo com a determinada população. O Brasil, a gente tem uma característica de que a nossa população é muito miscigenada. Tá. Então, a chance de encontrar um doador é mais ou menos de 1 a cada 100 mil É bastante, pessoas. né, doutor? Exato, é bastante. Por isso que é necessário abastecer bastante também esse banco de dados. Correto. Porque numa população onde o povo não é tão miscigenado, como a Alemanha, como a Áustria, o Japão, enfim, tá, aí é muito mais fácil, porque geneticamente as pessoas são mais parecidas. Entendi. O Brasil, como é muita mistura genética, sim, acaba sendo muito mais difícil de encontrar um possível doador. Doutor, vamos esclarecer também quais tipos de pacientes que precisam desta doação?
Então, existem doenças que afetam a produção do sangue, afetam a medula óssea, ou por uma falência de produção da medula, que seriam os casos de aplasia de medula, é uma doença onde a medula deixa de produzir. Esses são os candidatos principais a receberem medula como forma de tratamento, ou os pacientes com doenças oncológicas que acabam afetando a medula, e entraria principalmente os casos de leucemias. Leucemia, principalmente. Ediane, você falou que tem pergunta do WhatsApp? Deixa eu ver assim, ó. Tenho artrite nos ossos. Posso ser doadora, doutora? Então, depende do tipo de artrite. Se for uma artrite reumatoide, não. Mas existe lá no nosso hemocentro, no Hemosc, uma lista de doenças que podem proporcionar ou não a possibilidade de ser doador. Mas artrite reumatoide, em princípio, não. Doença oncológica ou que tenha feito quimioterapia no passado, infelizmente também não. Mas a regra é mais ou menos a mesma de que é para ser um doador de sangue. Existem algumas exceções, mas isso lá no Hemosc nós temos a lista certinha. Então, basta então a pessoa que está interessada em ser doador ou querer outras informações mais aprofundadas sobre isso, Exato. Basta ir lá no Hemosc, doutor? Gozando de plena saúde, tendo essa idade limite. 18 a 55, 18 né? a 55 anos. Basta ir lá no Hemosc, fazer o cadastro, é rápido, só que o cadastro tem que ser bem feito, porque essa medula vai ficar armazenada, essa amostra de sangue vai ficar armazenada até que essa pessoa tenha 60 anos de idade, Olha. que é o tempo limite, depois ela é desprezada. Então, esse registro tem que ser muito bem feito, porque essa pessoa pode ser chamada como doadora semana que vem, ou pode ser chamada daqui a 10 anos, dependendo da idade, daqui a 20 anos. Sim. Então é importante que o cadastro seja bem feito, mas passada essa etapa do cadastro, se coleta uma amostra de sangue de mais ou menos uns 10 ml e está feito. Aí só aguardar, já está registrado. E eu gostei muito do esclarecimento do doutor que através do sangue a gente pode ser um doador de medula óssea. Que Também. há muito... Também, né? Também. É uma possibilidade, porque há muita questão em que o pessoal vai doer, não quero, tenho medo. Não porque aí é que está aquela confusão entre medula óssea e medula espinhal. As pessoas acham que vão fazer uma grande cirurgia, que vão retirar um órgão. A medula, na medida que ela é retirada para doação, 15 dias depois ela já está regenerada. Nossa, doutor. Então, assim, não vai fazer falta para ninguém o fato de doar a medula. A pessoa pode ser doadora mais de uma vez de medula óssea, inclusive. Nossa. Então, é diferente do que doar pedaço do fígado ou doar um rim. A medula não, a medula ela se regenera. Então, ou através desse método pela própria punção do osso, ou através do método com estimulação, com medicamento e coleta do sangue periférico, ambos os métodos, a medula vai ser regenerada em pouco tempo. Perfeito, então todos nós podemos sim ser doadores, né? Dentro dessas características que o doutor colocou aqui para a gente ter entrevista. Adorei, doutor Gilberto Pascoaloto. Obrigada pela presença, pela participação. Obrigada. Ótimo, obrigado.